Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Bom, Vasco sem técnico ainda, né? Indo para o jogo de hoje contra o Bahia, lá dentro, 21h30, jogo complicadíssimo, né? O técnico, o Paiva, ele vai manter a mesma escalação do jogo contra o São Paulo, e coincidências à parte, né? Parece que o Cruzeiro, salvo engano, foi Cruzeiro 4-1 Bahia 4-1 no Cruzeiro e o Vasco 4-1 no São Paulo. Engraçada essa coincidência, né? Bom, com relação aos técnicos aí, né, que podem aparecer, a manutenção do Paiva, a questão aí do Cuca, eu acho difícil, né? Cuca é polêmico demais, né? Agora tá explodindo uma onda aí contra o Cuca, todo mundo xingando ele de mau caráter, de mentiroso, blá blá blá. Acho que o Vasco não deveria estar nessa celeuma agora aí não, né? Bom, e Diniz, Ramon Dias volta, sai hoje aí, inteligência artificial diz que o melhor técnico pro Vasco é o Galhardo, do River, né? Ex-River, né? Então não sei se esses negócios são confiáveis não, né? Bom, acho que dar um tempinho melhor pro Paiva aí não seria ruim, né? Vai vendo como é que a situação flui, né? Vai devagarzinho aí. Acho que se voltasse agora o Ramon Dias, ele não seria o técnico. Já no finalzinho, quem ficava mais à beira de campo, quem trabalhava mais com os jogadores, era Emiliano. Então o Emiliano também não tem essa experiência toda de técnico, não. O técnico é o Ramon Dias. O Emiliano é um assistente ali, né? E pelo andar da carruagem, pelas falas do próprio Emiliano Dias, ele seria o técnico de frente, e o Ramon Dias um consultor, né? Um conselheiro, para quem assistiu o Poderoso Chefão, né? Bom, então, não sei, a minha modesta opinião, calma, vamos averiguar esse jogo de hoje aí, como é que ele se sai na casa do adversário, né? Primeiro embate dele foi em São Januário. São Paulo fez 1-0, o Vasco empatou. O São Paulo podia ter feito o segundo e tal, o Vasco conseguiu empatar e depois deslanchou, né? Vamos ver agora como é que ele se porta na casa do adversário. Friso aqui, isso é importante, tem que ter uma regularidade, né? Tá mantendo aí 4-3-3, né? Hugo Moura, o Cocão e o Estrela, Adson, David e Verrete. Acho que esses dois aí têm que ajudar mais, né? Voltar pelo menos eles estão lá na frente e voltar mais ou menos, né, no final do segundo terço ali. Dar uma ajudada no meio de campo ali, na entrada do primeiro terço da defesa do Vasco. Acho que é por aí. Não é voltar muito, né, porque depois não tem gás para subir. E fatalmente o Vasco deve jogar aí com linha média. Acho eu, Vasco com linha média. Nem posicional, nem linha baixa, que senão não tem condições. Ninguém tem um velocista, né? Linha alta, muito menos. Eu acho que não vai ser a do Vasco jogar com nem linha alta, friso, nem posicional, e nem deveria ser linha baixa. Uma linha média aí, com o Adson e o David friso aqui, compondo o meio de campo aí junto com aquele cinturão ali, né? Hugo Moura e Cocão, e o Estrela mais aí fazendo esse pêndulo, né? Indo mais para o ataque e voltando mais para compor aí a defesa, né? Então acho que a melhor escalação a gente vai ver ao longo do tempo. Talvez se fosse entrar com mais um volante, já temos 2 volantes já fixos, né? Um só, supostamente de criação, que é o Estrela, né? Então vamos ver como é que o time vai se portar, né? Não fugindo do tema da partida, mas só dando uma pincelada aqui, o Emiliano Dias reclamou muito, né, da 777. É sempre assim, o cara tá lá, não reclama, sai e reclama, né? Sempre usa o exemplo daquele cara da Grande Família, Agostinho, né? Na Globo tava 1000 maravilhas, comia todo mundo, ganhava tubos de dinheiro, aí saiu e começou a reclamar. Acho um pouco falta de caráter, né? O cara tá numa situação, tá ruim, sai! Não, mas ele fica até o final, aí quando é mandado embora ele vai, reclama, diz que foi maltratado. Isso eu não gosto de gente assim não. E a Emiliano Dias reclama muito da 777, né? Disse que não conseguia as contratações, as indicações que dava em profusão, nenhuma era aceita, ou poucas eram aceitas para verificação, né?
uma conversa entre ele e o Alexandre Matos, ele frisa, ele menciona, perdão, o Alexandre Matos, uma resposta demorava 4 dias, mas eu pergunto para você agora, a culpa é do Matos? Esquece ruindade do Brax, né? Eu vou entrar nesse mérito, na experiência do Brax. A culpa era do Brax? A culpa é do Matos? Ou a 777 que não respondia a ninguém, sempre preocupada em não gastar dinheiro com jogadores parrudos e querer só jogadores novos? Sim. Eu falei do Lédio Carmona esse ano ainda, ele disse que a 777 tinha uma proposta para 2025, 2026, blá blá blá, né? O Emiliano Dias falou, Coelar, nem pensar. Alain, nem pensar. Os caras queriam um Vasco mais para fazer dinheiro, pegar uma garotada aqui, manter-se na primeira divisão, né? E fazer dinheiro, né? E não era para um Vasco agora, era para um Vasco para depois. Previsão 2025, 2026, né? Aquela história, né? Enxugar as despesas, aumentar as receitas e fazer dinheiro como fez aí, né? Com venda do Marlon, do Peck, do Gabriel, do Pedro Raul, do Eguinaldo, do Andrei, blá blá blá, né? E friso aí, 2022 foi aquela janela na cagada para não cair, né? Perdão, 2023 foi aquela janela na cagada para não cair, 2023, né? O Vasco sempre se deu bem com jogadores parrudos e com jovens, né? Essa mescla, jogadores jovens e parrudos, e não só jogadores jovens, né? E a 777 não queria, em hipótese alguma, a questão de jogadores parrudos, né? Como eu falei aqui, não quis o Coelar, não quis o Alain. Aí voltando para a questão do jogo hoje, é claro que a gente fica temeroso, a gente fica temeroso, né? Porque colocar o time assim, num 4-3-3, né? Lá da casa do Bahia vem com o time aí sendo bem trabalhado, blá blá blá, aí sim é temerário. Mas vamos ver aí, não sou técnico é o pelo menos interino não, é o Paiva, não sou eu. Vamos ver aí como é que a gente vai reagir, né? Agora, voltando, Emiliano Dias no Vasco, Diniz também é complicado, porque ele teve uma fase boa em 2021, salvo engano, né? Vasco jogava muito com superioridade numérica nos lados do campo, fazia as inversões legais, né? Vasco botava 3, 4 caras aqui, com a bola, invertia para lá, era um quase posicional, e o Vasco ia bem, né? Só que naquela época o Vasco não tinha elenco, não tinha peça, como também não tem hoje, para dar pro Diniz, né? Atual campeão da Copa da Libertadores da América, né? Perdeu para o Flamengo aí, que é normal atualmente. Infelizmente, perder o Flamengo hoje é normal para qualquer time. Não deveria ser normal, mas vem sendo normal, né? Perder para o Palmeiras, para o Galo. Então, para fechar aqui, para não ficar um comentário muito extenso, né? Nesse pré-jogo aí, para fechar aqui, o Vasco tem que trabalhar com jogadores parrudos, mesclando com jogadores novos, para tentar fazer o que o Palmeiras faz, né? Vendendo o Estevão, vendendo um Hendrick, né? Mas não esses caras, porque aparecem de quando em vez, tentando fazer Estevãos, tentando fazer Hendricks, né? Tentando fazer. E o Palmeiras aí acabou de soltar o balanço orçamentário aí, que faturou 1 bi na venda desses jogadores, né? Então não precisa de SAF, o que precisa é de competência para você disputar títulos, ter jogadores parrudos, contar com jogadores novos, inclusive da base ou promessas do mundo, para poder vender e manter o seu caixa. Isso sempre foi assim e sempre vai ser. Essa é a receita do bolo aí. Se gostou do meu conteúdo, do comentário aqui do Vasco Análise, se inscreva no meu canal Vasco Análise, sininho para receber notificações, dê um like aí para ajudar aqui o meu canal a mostrar o YouTube engajamento. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.